Olá! Eu fico muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Conta pra mim como você chegou até aqui. Você já é inscrito no nosso canal? Ou foi o YouTube que indicou você aqui? Ou você estava procurando algo específico e chegou até aqui? Deixa aí nos comentários para mim. Eu quero saber como que você nos encontrou. E se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não conhece o nosso canal, visite os outros vídeos que eu tenho aqui, que você vai perceber que eu tenho muito trabalho de artesanato aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a pintura em tecido. Mas antes de fazer a pintura, eu vou fazer a leitura de um versículo. E o versículo que eu tenho hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, e o versículo 10. Mesmo que os montes se retirem e as colinas vacilem, o meu amor nunca vai se afastar de você. Minha aliança de paz não vacilará, diz o Senhor, que se compadece de você. A pintura de hoje eu vou fazer numa toalha de banho. Olha só, ela tem essa barra para pintar, uma largura muito boa, e esse tecido também é ótimo para pintar. E eu já preparei o risco, que será esse aqui de Amor Perfeito. E antes de eu começar a pintura, eu sempre coloco por baixo uma tábua com cola permanente. Então, sempre quando for colocar, gente, observe para que a tábua esteja exatamente debaixo de onde você vai pintar. Porque às vezes a pessoa esquece, coloca, dobra a toalha e coloca fora do lugar. Aí acaba manchando a toalha. Vou colocar o desenho na posição que eu quero. Vou prender com fita crepe e vou colocar o carbono virado com a parte escura encostada no tecido. E uma dica aqui, eu coloco um plástico por cima do desenho e passo a caneta por cima do plástico para não danificar o risco. Transferido o risco, eu vou dar início agora à pintura e eu já coloquei aqui na bandejinha o clareador, a tinta para tecido verde soft e o caque. E eu vou usar agora para fazer o fundo esse pincel aqui, que é o 803-4. E eu vou iniciar pegando um pouquinho do verde soft, misturando no clareador e fazendo um fundo. Eu não vou ficar colocando o fundo só pertinho da flor, não. Eu vou fazer em volta aqui dessa barra toda. Então, nessa parte de fora, eu vou usar o verde soft. E depois eu vou vir com um pouquinho do caque, fazendo a parte que está mais encostada nas flores e nas folhas, para fazer uma pequena sombra. Eu já fiz todo o fundo com verde soft e olha, deixei essa parte aqui um pouco mais clara. E agora eu vou pegar esse pincel aqui, que é o 151-10, e vou fazer esses cantinhos que eu já te falei que eu vou deixar um pouco mais escuro. Vou pegar um pouquinho do caque, vou misturar com o clareador e vou vir fazendo essa sombra. Observa que eu escureci em volta da flor, mas acentuei bem mais a tinta nos cantinhos para que essa flor depois possa se destacar. Antes de iniciar a pintura da flor, eu ainda quero fazer um detalhe nesse fundo, que é usando esse estêncil. E esse estêncil tem a largura da barra. Então eu vou prender com fita crepe aqui para também evitar que eu passe com a tinta fora do lugar. Prendo de um lado e do outro e eu vou vir usando o pincel Pituá, esse que eu fiz o fundo, e a tinta para tecido Camurça. Você observou que eu descarreguei o pincel, não posso vir com muita tinta, tem que ser pouquinha tinta, porque além de não borrar, eu vou querer uma coisa bem suave. Então, e um outro detalhe, gente, tem que observar bem para não passar em cima do desenho que está riscado embaixo, tá? Então, presta bastante atenção.
Terminar de passar, tiro o stencil, encaixo ele justamente onde eu parei. Eu vou colocar o início dele e vou fazer o restante da barra. Com o fundo pronto, eu vou iniciar pintando as folhas. E para isso eu coloquei aqui na bandejinha o verde grama, coloquei também um pouquinho do verde pinheiro, não sei se vou usar. Eu vou passar primeiro o clareador na folha e eu estou usando o pincel 151/8. E eu pego um pouquinho do verde grama, olha, pego por baixo, dou um tracinho no meio da folha e venho puxando para o lado. Venho puxando a tinta, sombreando para o lado e agora eu vou pelo outro lado, faço tipo um contorno com pouca tinta e venho também puxando para o centro. Então, eu dou o traço, jogo a tinta do centro para fora, vou para o outro lado, puxo a tinta de fora para dentro. Olha, deu para você observar o que eu estou fazendo? Agora eu venho e dou um toquezinho de sombra de contorno do outro lado da folha e a folha está praticamente pronta. E assim eu vou fazer com todas as folhas. Com o pincel 151/2, eu vou pegar um pouquinho do verde soft e vou vir aqui desse lado aqui, olha, onde eu não coloquei o verde grama. E vou dar a mesma pincelada que eu dei do outro lado, só que agora com a cor mais clara. E vou vir do lado oposto e vou fazer um pouquinho de claridade também nela. E dessa forma eu vou vir pintando as folhas. Eu quero que você observe uma coisa. Tá vendo aqui esse cantinho aqui que é encostado na flor? Eu vou vir escurecendo um pouquinho para que depois que eu fizer a flor, essa folha fique por debaixo, saindo por debaixo da flor. Então, sempre que você fizer a folha que estiver por debaixo, você vem e faz uma pequena sombra para destacar a flor que vai vir por cima, né? Soltar essa flor. Essa folha aqui de cima, ela tem uma dobra. Então, eu vou fazê-la aqui para você ver como é que eu faço para virar a folha. Ó, passei o clareador, vou vir com o verde grama no centro, igual a outra folha mesmo. E paro aqui onde está a dobra. Faço a mesma pincelada, de dentro para fora, de fora para dentro. Mas onde está a dobra, eu já faço a sombra. Lembra que eu falei que vou colocar um pouco mais de sombra embaixo, onde vai estar próximo da flor? Na dobra, eu também coloco a sombra onde vai sair a dobra. Depois eu venho, faço um pequeno contorno por cima, fechando a folha, espalho um pouquinho para dentro, olha, bem pouquinho. E agora eu vou pegar a tinta clara para dar o acabamento nela. Mesma coisa, do centro para fora, depois de fora para dentro. Mas olha, esse cantinho encostado na dobra, eu permaneço com ele escuro. Para depois eu vim clareando a ponta da dobra. Olha, vou realçar essa dobra agora, puxando para um lado e para o outro. Então, ela vai ficar mais clara e vai dar a ideia de que ela fez a volta. As folhas estão todas prontas e agora, para pintar o Amor Perfeito, eu já coloquei aqui na bandejinha, além do clareador, o amarelo ouro, o uva, o pitaia, o vinho, o rosa bebê e o branco. E eu vou começar pintando esse Amor Perfeito aqui que está por baixo dos outros. Vou colocar um pouquinho de amarelo cádmio também na bandeja, porque esse Amor Perfeito eu quero fazer ele em amarelo. Eu vou passar clareador nesse Amor Perfeito todo,
porque aqui é rapidinho que eu tenho que passar a tinta para vir fazendo a sombra. Então eu já passo o clareador nela toda. Eu vou iniciar usando amarelo cádmio. Essa pétala aqui, ela está totalmente por baixo de todas as outras. Então eu vou vir passando o amarelo cádmio, pegando toda a parte que ela vai estar por baixo, e depois eu tiro o excesso da tinta com um paninho, venho com o amarelo ouro de fora para dentro, encontrando com o amarelo cádmio. Vai dar pouca diferença, depois a gente realça um pouco mais, mas essa pétala está totalmente por baixo. Agora eu já venho nessa outra pétala aqui e venho saindo de dentro para fora com o amarelo cádmio. O Amor Perfeito, a parte central dela é sempre mais escura. E eu vou repetir da mesma forma. Como também vou fazer na pétala de cima, do mesmo jeito, colocando a sombra por debaixo e vindo com amarelo ouro, dando acabamento de fora. Para a pétala de dentro, eu vou pegar o amarelo cádmio e vou vir de baixo para cima. Mas observa, eu não comecei lá do cantinho de baixo, não. Eu deixei essa parte onde está o pistilo sem passar nada. Olha, vou subindo com o amarelo cádmio e como o pincel já descarregou, vem agora com amarelo ouro de cima para baixo. E completo. E observa a pincelada, gente, olha. Eu vou puxando para dentro, encontrando e acompanhando a posição do Amor Perfeito. Se ficar com uns risquinhos separando as cores, é importante aqui no Amor Perfeito, porque o Amor Perfeito tem esses raios, né, entrando uma cor na outra. Limpei o pincel e com um pouquinho do vinho eu vou vir entrando no meiozinho desses encontros aqui das pétalas e já vou fazer uma separação dessas pétalas com vinho. Olha, eu estou pegando o vinho por baixo, tá vendo? Pego só um lado do pincel e agora eu venho puxando. Eu não estou misturando muito, eu estou deixando ficar riscadinho. Para a pétala do centro, olha, eu vou fazer um contorno em volta do pistilo e vou vir puxando o vinho. Vou puxando, como eu já falei, espalhando e deixando esses raios de vinho ir entrando para cima do amarelo. Preparado o fundo desse Amor Perfeito, eu vou lavar o pincel para eu fazer uma misturinha do amarelo com um pouquinho do branco, para eu poder vir fazendo a parte mais clara dessa flor. E olha, eu venho, gente, colocando, presta atenção, aquilo que está, a parte que está por baixo, eu não vou colocar essa tinta clara. Eu só vou colocar nas beiradinhas onde ela vai estar destacando e soltando. As pétalas que estão por cima, olha, eu venho passando também essa misturinha para fazer ela soltar. E eu estou deixando ela ficar bem riscadinha. E eu estou querendo saber se você gosta de pintura em tecido. Você gosta de vídeos assim? Deixa aí nos comentários para mim. Nesse caso aqui, o certo é eu pintar essa flor de baixo para depois eu fazer essa claridade. Só que eu quero te mostrar, vai ficar muito mais fácil para você entender eu fazendo essa sequência dessa forma. Mas quando você for fazer em casa, você dá preferência de terminar a outra flor de baixo para depois você fazer essa claridade. E olha só, eu venho dando batidinhas aqui na beiradinha para ela ficar mais repolhudinha e venho puxando depois a tinta para dentro. E nessa parte aqui embaixo, próxima ao pistilo, eu dou uma pincelada um pouco mais grossa, eu aperto o pincel e puxo para fazer uma viradinha da pétala próxima ao pistilo. E com o pincel 308 eu vou dar uma acertadinha nessa
beiradinha que eu fiz aqui, porque esse outro pincel que eu estava usando, o 151, ele é um pouquinho largo. E com esse pincel eu já preencho o pistilo todo com o amarelo ouro. E logo depois eu venho com um pouquinho do branco, dando um pontinho de luz nesse pistilo. Agora eu vou fazer a pintura das outras flores. E eu vou usar a cor mais escura agora. Passo o clareador na flor toda. Eu vou iniciar com o pitaia. E com o pitaia eu vou passar no que representa a parte de fora da pétala, a parte que está por cima na pétala. Olha, essa parte aqui, essa pétala passa por cima, então eu vou vir com o pitaia aqui. E com a cor uva eu vou fazer a parte de baixo, a parte que fica por dentro, debaixo da outra pétala. Olha, venho puxando a tinta e de encontro com o pitaia. E assim eu vou repetir as outras pétalas como eu fiz lá no outro Amor Perfeito amarelo. Essa pétala aqui, ela está totalmente por baixo. Então o pitaia vai vir só aqui na partezinha de cima e o restante já vai ser com uva. E essa pétala aqui, ela é igual à outra. Então essa parte está por cima, o pitaia vai vir de fora e o uva na parte de sombra. Essa outra pétala aqui, vou repetir colocando o pitaia de fora e o uva na parte de dentro. Para essa parte aqui do Amor Perfeito, eu vou vir com a carreirinha aqui de amarelo. Vou passar o amarelo de fora a fora na posição da pétala. Limpo o pincel e venho com o pitaia agora, como eu fiz lá na outra de amarelo. Venho dando batidinhas e puxando. Então eu vou completar toda essa parte de cima assim. Batidinhas e vou puxando para cima do amarelo, fazendo aqueles risquinhos que eu falei. Limpo o pincel e com uva eu vou separar aqui a parte que é do pistilo e vou vir subindo com uva de encontro com esse amarelo também, para deixar aqueles risquinhos. O amarelo vai ficar aparente, vai apenas entrar o uva para cima dele e o pitaia descendo. E vai ficar ele todo riscadinho com essa parte amarelada no centro dessa pétala. Com o azul marinho eu vou reforçar a sombra dessas pétalas. Com o pincel limpo e o rosa bebê, eu vou agora dar claridade a essas pétalas. Bem pouquinha tinta, é só um esfumaçado para dar essa claridade. Não vou colocar tinta demais. Vou realçar um pouco mais da tinta clara, encontrando perto do pistilo, assim como eu fiz no amarelo. E o pistilo também é do mesmo jeito que eu fiz na outra flor. E para o botão eu vou colocar o amarelo cádmio aqui em cima para fazer uma viradinha. Vou colocar um pouco do amarelo cádmio na parte de baixo e o amarelo ouro na parte de cima, encontrando com essa viradinha que eu fiz. Logo depois eu vou vir colocar um pouquinho do vinho para escurecer, porque o botão geralmente ele é mais escuro. Então eu vou escurecer por baixo do botão e um pouquinho na viradinha. E depois eu vou vir com a claridade igual eu fiz na flor amarela, misturando o amarelo ouro com branco. Para a sépala eu passo o clareador e venho com o verde de fora para dentro. Com o pincel 443-4 e o mesmo verde que eu fiz a folha, eu vou puxar o cabinho. Eu quero agora completar essas partes aqui, mas eu não quero ficar jogando galhos. Então eu vou vir com o stencil e vou completar toda essa parte usando o stencil. Você pode usar um stencil que você tiver para você criar esses detalhes. Esse aqui, ele tem umas folhas, então eu vou vir jogando ele aqui em vários lugares para completar esse fundo dessa toalha. Eu misturei um pouquinho do verde seco com camurça para fazer essa parte de stencil.
Você já faz pintura em tecido? Espero que o vídeo de hoje tenha inspirado você a colocar a mão na massa. E eu espero também que você já seja inscrito no nosso canal. Se ainda não é, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui no nosso canal nós temos muita coisa boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já agradeço a sua companhia, agradeço por você já ser inscrito no nosso canal e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!